Salve, meu povo. E aí, tudo bom? Bom, vamos conversar aqui aquilo que eu falei com vocês hoje em sala de aula. O seguinte, eu vou usar um canal no YouTube chamado Entre a Cruz e a História. Se você acompanhar os vídeos desse canal, o que tem nesse vídeo? História e religião. O que tem relação com a minha formação? Sou graduado em História, tenho mestrado e doutorado em Ciência da Religião, no viés histórico, uma perspectiva histórica. Então, é isso que nós vamos discutir. Como eu sou professor de ensino religioso, e aí eu vou abordar com vocês, ao longo deste ano, entre outras questões, o Evangelho de Marcos. Como é que funciona? Primeira coisa, se inscreve no canal, curte, compartilha, peça as pessoas para se inscreverem. Eu trato estritamente, como você pode ver em todo o conteúdo aqui, de história e religião, que tem a ver com a minha graduação, com o meu exercício profissional, com a pesquisa que eu desenvolvo. Como a internet tem muita coisa nada a ver, eu quero utilizar a internet de maneira positiva para difundir conhecimento. Os meus alunos que fizerem um relatório das atividades que eu passar, quais são entre as atividades que eu vou passar? O Evangelho de Marcos, os 16 capítulos. 4 capítulos por bimestre, entre outras coisas relacionadas à ética, filosofia e difusão de bons valores. Essa é a proposta do ensino religioso, uma reflexão positiva que vise dilatar o conhecimento da história, o conhecimento da religião e as discussões filosóficas relacionadas à ética. Você vai me acompanhar nesse canal e você vai, além das leituras que eu indicar em sala de aula, porque toda semana eu indico leitura em sala de aula, você vai acompanhar esse canal, você vai colocar no seu caderno aquilo que for mais relevante. Isso vai constituir a nota do meu aluno, ok? Porque o YouTube também é um meio de difusão de conhecimento. E como nós estamos no mundo cibernético, poderíamos fazer uma série de discussões, enfim, mas vamos aproveitar para coisas positivas. Vamos aproveitar o mundo digital para coisas positivas. Alguns dados, uma apresentação no primeiro momento. Marcos Evangelista, discípulo de Paulo de Tarso e posteriormente de Pedro, é tradicionalmente considerado como o autor de um dos evangelhos. Ele também é um dos 70 discípulos e venerado como um personagem histórico do início do cristianismo por várias igrejas cristãs, dentre as quais a Igreja Católica Romana, a Ortodoxa e a Copta, a qual o considera propriamente o patriarca, fundador da Igreja de Alexandria. Tradições coptas posteriores dizem que ele foi martirizado no ano de 68 depois de Cristo. O Evangelho de Marcos, ele já entra na dimensão da vida pública de Cristo, né? Já ouvi alguns teólogos falando, Marcos tinha pressa, então ele fez o Evangelho mais curto, com 16 capítulos, enfim. Lógico, ele não fez com 16 capítulos, ele fez um Evangelho mais curto, que séculos depois foi dividido em 16 capítulos, posteriormente em versículos, enfim. Visto como evangelho querigmático. Querigma quer dizer anúncio. O texto de São Marcos fala de Jesus principalmente como filho do homem, o servo enviado por Deus que viveu e se sacrificou, e também aborda o temor diante da santidade divina. O Evangelho de Marcos está dividido das seguintes maneiras. Já começa na vida pública de Jesus o Messias, as atividades e ensinamentos de Cristo, ou seja, não retrata o anúncio do anjo, tampouco a primeira infância, como é retratado, por exemplo, nos evangelhos de Mateus e Lucas. A atividade e ensinamento de Jesus, a proclamação do reino de Deus, Jesus se revela como Messias, Jesus o Filho de Deus, Jesus anuncia sua morte, atividades de Jesus em Jerusalém, paixão, morte e ressurreição. Ou seja, Jesus já na vida pública. Eu entreguei
para os meus alunos do sexto, sétimo ano, algumas características dos evangelhos, dos 4 evangelhos, que nós vamos discutir. E, além disso, nós vamos nos falando aqui nesse canal do YouTube, que é um meio de difusão de conhecimento, que tem relação direta com a minha formação como exercício. Eu quero que vocês acompanhem isso e, enfim, me ajudem a difundir o conhecimento. Nós vamos trabalhar, então, endossando essa dimensão histórica dos evangelhos e como a prática do cristianismo fomentou a sociedade ocidental. Ok? Para tal, é fundamental, no primeiro momento, conhecer as pilastras que deram sustentáculo à doutrina cristã e à prática cristã ao longo desses 2000 anos de história. Ok? Um grande abraço, tudo de bom, sucesso sempre.